Bom, meu nome é Sandra do Vale, eu sou estou como presidente do Grupo Vitamore, Associação dos Portadores do Vírus HTLV, a nível nacional, porque não existem outras associações, a nossa é a primeira. Existiram duas, mas as pessoas desistem porque a luta é muito grande. É uma doença negligenciada, é uma doença incapacitante, ela é progressiva, degenerativa e não é reconhecida pelo Ministério da Saúde, mas não tem a mesma atenção que outras doenças infectocontagiosas, porque é um retrovírus semelhante ao HIV, porque atinge as células T. E o que acontece? As pessoas têm vergonha de mostrar, de divulgar que são portadoras do HTLV. Então a nossa luta é pelo reconhecimento, para colocar em notificação compulsória para que tenha as devidas políticas de saúde pública, ou seja, exames no pré-natal, disponibilidade dos exames nos postos de saúde, porque as formas de contaminação são as mesmas, igualzinho do HIV. Então o que acontece? Muitas mães são assintomáticas e transmitem o vírus para o filho através do aleitamento materno porque não fizeram o exame para saber se tinham ou não, porque ele não está preconizado pelo Ministério da Saúde. O HIV sim, mas o HTLV não. Então aquela mãe é assintomática, mas se o filho vier com uma imunidade muito baixa, se ele tiver uma catapora, algum problema muito sério, que cai, até verminose, que no nosso país é assim, infelizmente. O HTLV é uma doença de pobre. Ele já começa a se manifestar desde a infância, com lesões na pele e comprometimento dos membros inferiores. E vai desencadeando até chegar à cadeira de rodas. Normalmente eles dizem que só depois da terceira década. A literatura diz isso, mas essa teoria já caiu por terra. Porque nós já temos histórias de crianças com 7, 8 anos já com comprometimento na marcha, por conta do HTLV. A mãe é portadora, a avó é portadora, ninguém desenvolveu a doença, mas a criança desenvolveu. Então a nossa luta é essa. Precisamos ter esse exame disponibilizado na rede pública de saúde. O que vai acontecer? Em médio prazo, a gente sabe que a nossa previdência está falida. Em médio prazo nós vamos ter um número de cadeirantes por HTLV sendo diagnosticado como reumatismo, artrose, que é o que acontece, porque 70 estou até sendo boazinha, 98% da classe médica desconhece o HTLV, porque não faz parte da ementa universitária desses cursos, a não ser que ele faça um curso de especialização em infectologia. Aí ele vai saber sobre o HTLV. Fora isso, ele ouviu falar, alguém comentou alguma coisa. Então o paciente chega no consultório mancando, com dor lombar, isso é reumatismo. Aí fica no achismo e o quadro vai se agravando. Por quê? Não tem cura? Não. Tem tratamento? Também não. Mas tem como conter a carga viral. Tem como deter o avanço da doença. Então pode-se estabilizar a doença. Só depende do médico que vai cuidar do paciente, ele ter esse entendimento, ele conhecer a medicação. Mas isso não existe, infelizmente. Não é aqui no Rio de Janeiro, não é aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. O país mais avançado na questão HTLV é o Japão. O Japão conseguiu reduzir o número de pessoas infectadas com a prevenção. Então no Japão, no sudoeste do Japão, você encontra pessoas bem velhinhas mesmo, os anciões mesmo, bem velhinhos, com HTLV. Os jovens já não tem mais, porque foi graças à prevenção. Se não tem cura, então vamos prevenir. Então eles têm um trabalho muito bom com relação à prevenção, e isso evitou que a nova geração viesse com HTLV. Porque segundo um médico que eu conheço, famosíssimo, que é o papa do HTLV, eu considero o meu Deus do HTLV, ele diz: o HTLV é um vírus jurássico, inteligente, ele não mata o seu hospedeiro, ele fica ali na família perpetuando, ele vai, cada vez que nasce uma célula, ele vem junto, ele vai se proliferando ali na família. Ele não é como o HIV é burro, porque mata o hospedeiro.
O HTLV não. Então vamos prevenir. Se eu tenho HTLV, eu vou prevenir, vou me prevenir, vou prevenir o meu parceiro. Vou proteger o meu parceiro. Então, eu acho que é essa a obrigação, o foco é esse, é a prevenção. Não temos medicação, a nossa saúde pública está uma bagunça, então vamos trabalhar a prevenção. Vamos divulgar na TV, vamos divulgar nos rádios, vamos colocar outdoor, distribuir panfletos em qualquer lugar, postos de saúde. Você não vê isso. Você chega no posto de saúde e pergunta o que é HTLV, ninguém sabe. Então, é uma questão assim, que eu tomei isso como uma briga quase que pessoal, tanto é que eu falo com o coração, eu falo com emoção, porque é uma negligência tão grande que me incomoda, porque eu vejo, eu vivo dentro do IPEC, na Fiocruz, então eu vejo as pessoas chegando de cadeira de rodas, tô vindo pela primeira vez, por quê? Porque eu estava tratando de nervo ciático. Não tinha necessidade daquela pessoa estar numa cadeira de rodas. Ontem eu recebi um e-mail, eu estava comentando com as pessoas, em que a enfermeira disse o seguinte para mim: Sandra, eu estou com uma bolha na palma da mão. Eu apertei a mão de um paciente portador de HTLV e ele estava suando muito. Será que eu me contaminei? Para você ver o tipo de ignorância. Quer dizer, não tem conhecimento das formas de contágio. Não é assim que se contamina. Tem as mesmas formas que o HIV. Compartilhamento de seringa, sexo sem proteção, doação de órgãos de pessoa infectada e outras, aleitamento materno, através do parto. Essas são as formas de contaminação, não é através do aperto de mão. De saliva está sendo estudado, parece que houve um caso no Japão, mas não foi comprovado, através da saliva. Mas isso vai depender muito da carga proviral da pessoa, a contaminação ou não. Então, as pessoas são assim, mal informadas, mal orientadas, e o problema do portador do HTLV é que ele é sempre muito discriminado e ele sofre de depressão crônica. É um dos primeiros sintomas, é a depressão. Então ele chega em algum lugar e ele é discriminado, o que acontece? Ele já entra em depressão profunda, isso agrava o estado de saúde dele. Nesse país não existe uma coisa chamada acolhimento, não existe. Eu faço parte do grupo Humaniza SUS, eu brigo também por conta disso, porque tem que ter acolhimento para o paciente. O paciente já está debilitado, ele sabe que tem uma doença que não tem cura. No caso do homem, ele fica impotente. A mulher também fica sem libido por causa das medicações, porque atinge da linha da cintura para baixo. Então não é por isso que eu vou me jogar da ponte Rio-Niterói. Não, eu vou lutar por um futuro melhor. Eu não quero que ninguém lá na frente tenha o que eu tenho. Agora, só que até para eu divulgar isso é muito difícil. As pessoas que quiserem obter maiores informações sobre isso, como é que elas fazem? Com quem elas procuram? Né? Como é que pode ser feito isso? Vamos dizer, de repente esse assunto me interessou, eu quero saber se eu sou um portador disso. E aí, como é que eu faço? Bom, a grande polêmica é essa. Não existe disponibilidade para fazer o exame. Por quê? É o ELISA e o Ester-Blot. O Ester-Blot, para a leitura do HTLV, ele é muito caro. Então, ele ainda não foi disponibilizado na rede pública. Você pode conseguir fazer um exame para saber se é portador através de uma rede particular. Ou seja, só quem tem plano de saúde e dinheiro é que pode saber se tem HTLV ou não. O pobre não vai saber. Ele não tem como. Agora, você pode obter informações através do nosso site, do meu blog, porque tudo que acontece com relação ao HTLV, a gente atualiza, a gente informa. Está sendo estudado um kit, mas ainda não foi aprovado. A gente já sabe que tem uma vacina em estudo, mas está difícil de liberar verba para essas coisas. Então, se você quiser, se você está interessado, descobriu que existe HTLV, quero saber, será que eu sou portador? Então você tem que chegar para o seu médico, explicar primeiro para ele. Se você tiver sorte dele saber do que se trata, tudo bem. Caso contrário, você vai ter que explicar para ele do que se trata, que é um vírus que atinge a célula T da sua imunidade e que você quer fazer um exame para leitura do HTLV.
para saber se você é portador do HTLV. Aí ele vai fazer e você vai ter que procurar um laboratório que saiba fazer essa leitura, que na maioria das vezes eles fazem a leitura para HIV. Dando positivo, automaticamente você é encaminhado para uma instituição pública, que aqui no Rio de Janeiro é a Fiocruz. Você pega o encaminhamento, leva na Fiocruz, lá eles refazem todos os exames, te avaliam neurologicamente e depois, então, se você for assintomático, você, tchau, se sentir alguma coisa, você volta aqui. Sendo sintomático, começa a fazer tratamento. Infelizmente é assim que funciona. Ok. Agora, seria interessante você colocar, então, agora, para finalizar, né, para as pessoas quiserem, dar o endereço do teu site, do teu blog, né, ou se tiver algum telefone de contato, alguma coisa. É tudo aqui. Vocês quiserem entrar em contato com a gente, tá aqui o endereço do nosso blog, do meu site, que a gente atualiza sempre. E inclusive tem boas notícias lá, que nós vamos ter um seminário sobre HTLV direcionado para universitários e pessoas que trabalham com a saúde. E é só entrar em contato com a gente, acessando lá o nosso site, o nosso blog, vocês vão ter maiores informações sobre o assunto. E eu fico à disposição, meu telefone é SOS HTLV. Para qualquer dúvida, qualquer tipo de informação, eu estou à disposição.